Boa noite, senhoras e senhores. Dando início a essa sessão solene de entrega de título cidadão bauruense ao Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, essa Casa de Lei, Dr. Ulisses Guimarães, sente-se honrado em o prestar essa homenagem. Solicitamos a senhora secretária, nova vereadora Karen Ranieri, que proceda a chamada dos senhores vereadores que aqui se encontram para adentrarem ao plenário. Vereador Alexandro Bussola, presidente da Câmara Municipal. Vereador Benedito Roberto Meira. Vereador Fábio Sartori Manfrinato. Vereador Francisco Carlos de Góes. Vereador José Roberto Martins Segala. Vereador Luiz Carlos Rodrigues Barbosa. Vereador Marcos Antônio de Souza. Vereador Roger Barude. Vereadora Thelma Gobi. Vereadora Yasmin Nascimento. E o ex-vereador Arildo de Lima Júnior. Solicitamos à senhora secretária que proceda a chamada das autoridades presentes para comporem a referida mesa. Doutor Antônio Carlos Garmes, secretário municipal de Negócios Jurídicos, representando o prefeito municipal. Celso Nascimento, deputado estadual. Doutor João Tomás Dias Parra, juiz de direito, representando o diretor do Fórum da Comarca de Bauru, Benedito Antônio Cuno. Doutora Ana Carla Crescione dos Santos Almeida Sales, juíza de direito. Doutor André Luiz Bicalho Buchinani, juiz de direito. Excelência. Doutor Fábio Correia Bonini, juiz de direito. Doutor Gilmar Ferraz Garmes, juiz de direito. Doutor Jaiter Cortez Júnior, juiz de direito. Doutor Leandro Eburneu Laposta, juiz de direito. Doutor Rodrigo Otávio Machado de Melo, juiz de direito. Doutor Gustavo Zorzella Vaz, promotor de justiça. Secretário da Promotoria Civil.
Doutor Antônio Carlos Rocha, promotor de justiça. Doutor João Henrique Ferreira, promotor de justiça, área da infância infracional. Doutor Ricardo Takashima Kakuta, promotor de justiça, área criminal. Doutor José Ângelo Oliva, promotor aposentado. Doutor Alessandro Bien Cunha Carvalho, presidente da OAB Bauru. Coronel Adilson Franco, comandante do CPI 8, presidente prudente. Tenente-Coronel Maurício Rogério Rodrigues Araújo, representando o Tenente-Coronel Marcelo Piaia de Camargo, chefe da 6ª CSM. Major Fabiano Serpa, comandante do 4º BPMI. Major Hudson Covolan, chefe do Estado-Maior, CPI 4. Major Fernanda Mello, chefe da Divisão Administrativa do CPI 4. Major Alessandro Rosseto, chefe da Divisão de Finanças e Logísticas do CPI 4. Major Paulo Valentim, subcomandante do 4º BPMI. Davi Júlio Oliveira de Almeida, major comandante da base de Rádio Patrulha Aérea de Bauru, base do Águia. Gustavo Pinheiro Sanches, representando o doutor Guaraci Fontes Monteiro Filho, superintendente do IPEM-SP. Lido, senhor presidente. Essa presidência lembra a todos os presentes que essa sessão solene foi convocada para dar cumprimento ao decreto legislativo número 1447, de 29 de agosto de 2017, de autoria do nobre vereador José Roberto Martins Segala, que concede o título de cidadão bauruense ao doutor Márcio Fernando Elias Rosa. Neste momento, solicito aos senhores vereadores Yasmin Nascimento, Francisco Cardigóis e Coronel Meira, para que introduza ao nosso plenário o ilustre homenageado doutor Márcio Fernando Elias Rosa. Todos ainda em pé, por gentileza. Invocando a proteção de Deus, juntamente com todos os presentes, damos início a essa sessão solene. Convidamos os presentes para ouvirmos e cantarmos o hino nacional brasileiro.
Registramos as correspondências recebidas, justificando ausências. Clóvis Cavenaghi Pereira, diretor do SESI. Jorge Luiz Moreira, gerente do SESC. Carlos Gobi, consultor jurídico da Câmara. Engenheiro Alcides Franciscato, ex-prefeito de Bauru. E vereador Milton Sardim. Solicitamos à senhora secretária que proceda à leitura do decreto legislativo número 1747, de 29 de agosto de 2017, de autoria do nobre vereador José Roberto Martins Segala, que concede o título de cidadão bauruense ao doutor Márcio Fernando Elias Rosa. Decreto legislativo número 1747, de 29 de agosto de 2017. Concede o título de cidadão bauruense ao doutor Márcio Fernando Elias Rosa. A Câmara Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe confere o artigo 18, inciso 17º da Lei Orgânica do Município, decreta. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão bauruense ao doutor Márcio Fernando Elias Rosa. Parágrafo único. A entrega do referido título poderá ser realizada em sessão solene, previamente convocada, em comum acordo com o homenageado. Artigo 2º, este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Bauru, 29 de agosto de 2017, assinam Alexandro Bussola, presidente da Câmara Municipal, Natalino Davi da Silva, primeiro secretário, Roger Barude, segundo secretário. Projeto de iniciativa do vereador José Roberto Martins Segala, registrado na Diretoria de Apoio Legislativo na mesma data, e assina ainda Josiane Siqueira, diretora de Apoio Legislativo. Convido, neste momento, o nobre vereador Dr. José Roberto Martins Segala para que proceda a entrega do título de cidadão bauruense ao Dr. Márcio Fernando Elias Rosa.
Senhor presidente, nós gostaríamos de convidar Marcos Pila para que adentre aqui ao recinto. Assistiremos agora um vídeo em homenagem ao Dr. Márcio Fernando Elias Rosa. É uma alegria poder cumprimentar o meu amigo tão querido, Márcio Elias Rosa, num dia tão especial. O Márcio é um companheiro de muito tempo e eu testemunhei a maravilhosa carreira que ele fez no Ministério Público de São Paulo, professor, procurador-geral, tive no seu gabinete, tive a honra de ser seu assessor e pudemos trabalhar juntos e trazer tantas novidades, tantas coisas importantes, tanto na vida acadêmica quanto no Ministério Público de São Paulo. E essa homenagem é muito importante também para o Ministério Público, porque Bauru é um celeiro de promotores, né? Muitos colegas, né, estudaram em Bauru, moram em Bauru, trabalham, e mais do que isso, muitas das grandes novidades do Ministério Público, das grandes teses do Ministério Público, surgiram no grupo de estudo de Bauru, surgiram dos colegas e do trabalho feito aí pelo Ministério Público. Então, hoje é um dia muito feliz para o Ministério Público, tenho certeza que para o Márcio e para todos nós, né? Essa homenagem eu também queria fazer a Bauru e ao Márcio, desejando muitas alegrias e muita felicidade hoje e sempre. Grande abraço. Olá, amigos, quero aqui deixar uma mensagem ao Márcio Elias Rosa, esse homem que tem feito um brilhante trabalho frente à Secretaria da Justiça, Defesa e Cidadania do nosso Estado. O Márcio é um exemplo de equilíbrio e sensatez. Não é à toa que foi eleito 2 vezes Procurador-Geral de Justiça, onde promoveu diversas ações em prol dos direitos sociais do consumidor, entre outras. É um perfil que está em sintonia com a população de Bauru, cidade de trabalho e desenvolvimento. No momento em que o ordenamento jurídico está em xeque, o governador Alckmin teve a grande sensibilidade de agregar à elite da sua equipe esta referência irretocável do quadro jurídico do nosso país. Quero aqui deixar o meu abraço ao presidente da Câmara, ao Alexandre Bússola, e parabenizar o vereador José Roberto pela iniciativa dessa justiça homenagem. Também deixar um abraço ao meu amigo, presidente estadual do nosso partido, e também um lutador pela cidade de Bauru, ao deputado estadual Pedro Tobias. E parabéns especial ao nosso novo e cidadão bauruense, Márcio Elias Rosa. Olha, Márcio, parabéns pelo título de cidadão bauruense. Bauru está ganhando grande presente. Gente igual a você, de bem, de honestidade, de seriedade. Mas você, grande secretário de Justiça, ajudou muito o nosso governador esses últimos anos e, sem dúvida nenhuma, Geraldo Presidente vai ser nosso ministro da Justiça, porque você merece, você é competente, você é amigo. E esse país que precisa gente igual a você. Grande abraço, parabéns, Bauru. Falar de Márcio Fernando Elias Rosa, procurador de Justiça, hoje homenageado pela Câmara Municipal da cidade de Bauru, cidade onde Márcio iniciou a sua vida estudantil, é motivo de muita alegria. Pude conhecer mais proximamente Márcio Fernando Elias Rosa enquanto Procurador-Geral de Justiça e eu servindo sua administração como Subprocurador-Geral de Justiça e posteriormente ele como grande articulador da minha candidatura e da minha chegada no Conselho Nacional de Justiça em setembro de 2015. Desde o início da nossa atuação no gabinete do Dr. Márcio, pude perceber o quanto permeava as preocupações do Procurador-Geral a necessidade da população brasileira, do cidadão brasileiro a ter de fato acesso aos direitos sociais consagrados na Constituição
de 1988. Cansei de ver Márcio Elias desenvolver políticas públicas e orientar o Ministério Público Paulista na busca firme da consagração e na efetividade do exercício dos direitos de saúde, educação, um meio ambiente mais saudável, mais sustentável, tudo procurando construir uma sociedade mais cidadã, ciente dos seus direitos e deveres. Portanto, homenagear Márcio Fernando Elias Rosa é homenagear um verdadeiro humanista. Parabéns, doutor Márcio, parabéns pela homenagem. Cumprimento aos vereadores da Câmara Municipal, a toda a população de Bauru, ao meu querido amigo Márcio Elias Rosa, que recebe o honroso título de cidadão bauruense. Bauru é uma das melhores cidades do estado, no coração de São Paulo, terra do desenvolvimento, com grande importância social e econômica. Ainda estes dias estive em Bauru para a aula inaugural na nova Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que consolida Bauru como um grande centro universitário, e a inauguração da ampliação, modernização da maternidade Santa Isabel, para a gravidez de alto risco, atendimento às mamães e à saúde das mulheres. Quero cumprimentar o Dr. Márcio Elias Rosa, um dos melhores quadros da vida pública paulista e brasileira, professor e doutor em Direito nas melhores universidades aqui de São Paulo, membro do Ministério Público, por 2 vezes procurador-geral do Ministério Público do Estado de São Paulo e hoje honrando ao governo do Estado como secretário de Justiça e Defesa da Cidadania. Parabéns à Câmara de Bauru pela escolha do seu novo filho, Dr. Márcio Elias Rosa, e parabéns. Para o uso da tribuna neste momento, o novo vereador Dr. José Roberto Martins Segala, em saudação ao homenageado. Excelentíssimo senhor Alessandro Bussola, digníssimo presidente desta Casa de Leis, excelentíssimo senhor deputado Celso Nascimento, excelentíssimo senhor Antônio Carlos Games, representando também o senhor prefeito municipal e nosso secretário dos Negócios Jurídicos, excelentíssimos senhores juízes de direito, e eu os cumprimento a todos na pessoa do doutor João Parra, excelentíssimos senhores promotores de justiça, e eu os cumprimento a todos na pessoa do meu amigo Gustavo Zorzella Vaz, excelentíssimos senhores oficiais da nossa gloriosa Polícia Militar, eu os cumprimento a todos na pessoa do coronel Adilson Franco, excelentíssimas senhoras aqui presentes, excelentíssimos senhores autoridades civis já declinados no protocolo, excelentíssimo senhor doutor Márcio Fernando Elias Rosa, nosso queridíssimo homenageado da noite de hoje, com o título de cidadania. Eu quero começar a minha fala agradecendo a presença dos meus colegas vereadores e vereadoras que prestigiam esta sessão e homenageiam, assim, a esta autoridade que tem o reconhecimento público da sua competência, conforme destacada no vídeo que acabamos de assistir. Muito obrigado pela presença de todos. A palavra cidadão é uma palavra que, com o uso popular, acabou sendo distorcida ao longo do tempo
perdendo o seu verdadeiro significado jurídico. O cidadão é aquele indivíduo comprometido com o Estado, porque goza de direitos políticos no Estado. É um natural do Estado, de um determinado lugar, e que se encontra no gozo dos seus direitos políticos. Aquele indivíduo que tem um laço, que tem um liame, que o atrela ao Estado indissoluvelmente e o compromete com o Estado, é denominado juridicamente de natural. Natural é aquele indivíduo, então, que, sendo de determinado lugar, mantém vínculos com esse lugar. Vínculos de toda sorte, que o atrela a direitos que goza e a deveres que deve cumprir. A naturalidade originária é adquirida pelo nascimento, seja pelo direito de solo, seja pelo direito de sangue. Ao nascer, todos nós adquirimos uma naturalidade em relação ao estado onde nascemos ou ao estado dos nossos descendentes. Há uma outra forma de adquirir a naturalidade, e essa é por adoção. Quando nós pedimos ao Estado que nos adote, nós conseguimos uma naturalidade adquirida, uma naturalidade denominada de secundária. Passamos a ser naturalizados daquele Estado. Mas há uma terceira modalidade de naturalidade que é inconvenientemente chamada de cidadão. É a naturalidade afetiva, a naturalidade do coração daqueles que querem ter alguém como seu conterrâneo, daqueles que reconhecem em alguém valores tão elevados que dá orgulho se ele for da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. A naturalidade afetiva é essa que nós pedimos a alguém que aceite. Quando eu estive em São Paulo, integrando uma comitiva de autoridades bauruenses, fomos até a Secretaria da Justiça, fomos magnificamente recebidos por Vossa Excelência, fomos levar um pleito da cidade de Bauru, que anseia por um novo fórum. Naquela ocasião, eu perguntei a Vossa Excelência, doutor Márcio, se Vossa Excelência aceitaria receber o título de cidadão bauruense. Quem não me conhece e quem não conhece Vossa Excelência, poderia até pensar que eu o fiz com segundas intenções. Seria uma desfaçatez da minha parte, e Vossa Excelência jamais aceitaria ser bajulado a este ponto. Não havia nenhuma necessidade. Eu vou explicar as razões pelas quais fiz o convite a Vossa Excelência. Vossa Excelência não precisava de receber um título para abrigar o nosso pleito, porque Vossa Excelência conhece muito bem a cidade de Bauru e o seu fórum. Vossa Excelência estudou aqui no início da década de 80 e frequentou o fórum local, que naquela ocasião já era insuficiente para abrigar com comodidade os magistrados, os promotores de justiça, os advogados e o povo que lá vai em busca dos serviços que a justiça presta. Imagine, quase 40 anos depois, esse fórum, as condições em que se encontra. Eu vim para cá
no final da década de 80 como promotor de justiça e fui trabalhar numa sala de testemunha, uma sala reduzidíssima que nós retiramos da testemunha. O juiz diretor naquela ocasião fez isso para que eu pudesse ser abrigado aqui com a promotoria de justiça. Hoje Bauru está com fóruns esparramados, em prédios alugados, improvisados, e Vossa Excelência sabe muito bem disso. Então, se Vossa Excelência abrigar o nosso pleito, não será porque está recebendo o título de cidadão. Será porque Vossa Excelência, com conhecimento de causa, sabe que nós merecemos esse tipo de ajuda. E se Vossa Excelência vai se empenhar, e eu tenho certeza que o fará exatamente por isso, por esse merecimento da cidade de Bauru, desse autêntico presente, que é um novo fórum. Nós já temos local esperando aí para que ele seja lá instalado. Quando eu convidei Vossa Excelência para aceitar o título de cidadão bauruense, eu fiz, doutor Márcio, porque eu conheço Vossa Excelência há muito tempo. Quando eu cheguei como promotor de justiça em Lençóis Paulista, uma das primeiras visitas que eu recebi no meu gabinete foi do senhor seu pai, seu Wilson, acompanhado da sua irmã, a Vera. Foram lá me dar as boas-vindas. E ele, com orgulho, que não precisava nem transmitir nas palavras, a gente via no rosto dele, disse: meu filho é colega do senhor. Ele ainda está em estágio probatório, mas ele é colega do senhor. Então, é desde aquela época que, em Lençóis Paulista, eu aprendi a admirar a sua família e o senhor. Depois acompanhei, como promotor de justiça, a sua trajetória dentro do Ministério Público. Maravilhosa, como já foi aqui declinada. Vossa Excelência ocupou os mais honrados e honrosos cargos do Ministério Público. E o fez com um brilhantismo ímpar, tanto que os foi galgando um a um até chegar ao topo e ser mantido lá por mais um mandato, mercê do seu trabalho, da sua competência, da sua capacidade de realização. E hoje Vossa Excelência, merecidamente, como destacou o governador Alckmin, ocupa um cargo importantíssimo dentro da estrutura do Estado, que é a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. Então, Vossa Excelência honra qualquer cidade que tiver a graça de poder tê-lo como concidadão. Quando eu perguntei a Vossa Excelência se Vossa Excelência aceitaria receber o título, eu fiz na condição de representante do povo bauruense, como vereador que sou, porque eu tinha certeza absoluta que naquele momento eu falava o que o nosso povo gostaria de dizer, que seria uma honra para nós ter alguém como Vossa Excelência, da estirpe de Vossa Excelência, como concidadão, como conterrâneo. Então, doutor Márcio, tem absoluta certeza que é Bauru que se sente honrada, que é Bauru que é feliz em tê-lo como cidadão e agradece Vossa Excelência ter aceito isso. E como eu disse, esta naturalidade afetiva que nós chamamos de cidadania é do coração, é da estima, é do gosto, e não é pedida, é dada, e é dada para quem a gente entende que merece, que faz com que a gente fique orgulhoso, que faz com que a gente sinta realmente, verdadeiramente prazer em tê-lo aqui como nosso cidadão. E o governador Alckmin, quando esteve aqui em Bauru ontem, Vossa Excelência sabe disso, disse que esse título é extremamente merecido, porque Vossa Excelência em São Paulo é conhecido como bauruense. Ele disse isso para aqui, para nós ontem, porque Vossa Excelência
sempre teve Bauru no seu coração. E agora Vossa Excelência carrega, de fato e de direito, com esse atestado, esta condição de nosso conterrâneo. Meus parabéns, doutor Márcio Fernando Elias Rosa. Convidamos o homenageado Dr. Márcio Fernando Elias Rosa a fazer uso da palavra. Muito boa noite minhas senhoras, boa noite meus senhores. Sua Excelência, eminente presidente da Câmara Municipal de Bauru, vereador Alexandro Bussola, excelentíssimo doutor Antônio Carlos Garmes, eminente secretário municipal de Negócios Jurídicos, representando o prefeito Clodoaldo, meu colega de Ministério Público também, não é? Eminente deputado estadual Celso Nascimento, que honra o mandato concedido aqui pelo povo de Bauru e da região, no nosso parlamento estadual, uma honra tê-lo aqui na nossa presença. Eminente vereador José Roberto Martins Segala, não é? Autor da proposição aprovada à unanimidade, meu dileto companheiro e amigo. Eu fujo de algumas armadilhas de discurso oficial, porque senão a gente cai na esparrela da emoção. Mas o meu pai era um grande admirador de você, viu, Segala? Tinha você em elevadíssima estima. Cumprimentar a vereadora Thelma Regina, vice-presidente da Câmara Municipal, agradecer a sua presença também, eminente vereador Roger Camargo, segundo secretário, meu estimado amigo, colega de trabalho, de ofício, o coronel Benedito Roberto Meira, não é? Que vereador, e quando era comandante-geral da Polícia Militar, eu era o procurador-geral de Justiça durante um período. Jogávamos tênis de dupla, não é? Fazíamos tudo corretamente lá. O Meira, um grande representante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. No seu período, a Polícia Militar cresceu, fortaleceu, teve um amplo reconhecimento por toda a sua trajetória, e sei que o senhor, como vereador, também se destaca por essa sua preocupação. Quero cumprimentar a vereadora Chiara Baceto, não é? Agradecer também a sua presença, a aprovação da proposição do meu amigo Segala, agradecer ao vereador Fábio Manfrinato, não é? Cumprimentando o Fabinho, não é? Como muita gente o conhece, aqui pelo trabalho na Câmara Municipal, junto com o vereador Francisco de Góes, cumprimentar a sua excelência o doutor Luiz Carlos Rodrigues Barbosa, eminente vereador desta casa, junto com o vereador Marcos Antônio de Souza, a vereadora Yasmin do Nascimento, não é? Que é filha do deputado Celso Nascimento, está mais uma geração, não é? Na boa política, na política que o Brasil mais precisa, não é? A boa política. Quero cumprimentar o Arildo de Lima Júnior, que representa o deputado estadual Pedro Tobias. O Pedro Tobias é meu amigo, vocês puderam notar pelo vídeo, não é? O Pedro é um grande... O Pedro não é só deputado da região, ele é o advogado da região. Todo dia está brigando com alguém por os assuntos de Bauru e região. Cumprimentar o doutor João Tomás Dias Parra, eminente juiz de direito, representando o juiz diretor do fórum, representando o Poder Judiciário, e eu peço licença para cumprimentar na sua pessoa todos os demais magistrados aqui presentes, saudando-os, né? Efusivamente, afetivamente, cumprimentar meu estimado colega Gustavo José Lavais, segundo promotor de Justiça Civil, cumprimentar o João Henrique. João Henrique era promotor do júri, não é? Hoje é da Infância e Juventude, é isso? Eu sou presidente da Fundação Casa, hein, João? Não dá trabalho para mim, não. Quero cumprimentar o doutor Ricardo Cacuta, promotor de Justiça Auxiliar, não é? Aqui de Bauru. Cumprimentar o meu estimado professor Antônio Carlos Rocha. Antônio Carlos Rocha, promotor de justiça aposentado. Eu tive o privilégio de ser escrevente de cartório em Lençóis Paulista. Comecei lá no cartório, viu, Pila? Pila, que é nosso representante do ITESP, Marco Antônio Pila. E quase que eu falo Tucalo. O Antônio Carlos Rocha, quase que eu falo Tucalo, não é? O Antônio Carlos Rocha era escrevente também, escrevente do segundo ofício, não é isso? Que tinha o Silvio Cordeiro como oficial.
certo? Enquanto o Zé Ângelo Oliva, que é o meu outro professor, né, trabalhava lá no primeiro, não, no registro de imóveis, né? No segundo também? Era no segundo, Toro? O Onilande era Onilande e Santino Basso, saudosa memória. Então, o Antônio Carlos Rocha, o Zé Ângelo Oliva, meus colegas, desde a década de 70, gente. Não preciso dizer que eles já eram senhores, formados, e eu era criança, evidentemente, né? Mas comecei no cartório em 78. Um ano antes, o meu amigo Zé Maria, que está aqui, não é? José Maria Rodrigues Alves, nome de presidente da República, Super Zé, lateral do Corinthians, da seleção de 70, tinha ficado campeão paulista, não é? 13 de outubro de 1977. E o querido Zé estava lá cobrando a falta para o Basílio marcar aquele extraordinário gol em 13 de outubro. Hoje o Zé Maria me acompanha na Fundação Casa. Aliás, Zé, eu vou aproveitar informalmente, presidente, se me permite, rapidamente, prestar uma homenagem a você, porque o Zé trabalha na Fundação Casa junto comigo e desenvolve junto aos jovens o desejo pelo esporte, a afetividade pelo esporte. É uma referência para todos nós que somos de barba branca, não é, Segala? Não é que somos mais antigos, mas o Super Zé, não é? Que já está... Vamos fazer. O Super Zé, quando ele se despediu, ele era do Corinthians, né? Jogou na Portuguesa, começou... Ele é de Botucatu. Deixa eu só explicar uma coisa. O Zé trabalha comigo, mas hoje eu passei em Botucatu antes e trouxe o Zé Maria para visitar lá a unidade. E amanhã a gente vai para Iara, Cerqueira César, e ele ajuda lá na parte de esportes, né? Mas o Zé começou aqui na Lajeado, depois foi para a Portuguesa e jogou no Corinthians. Foi campeão em 77, foi campeão em 79, foi campeão em 83, foi campeão em 84, ele tem até o Mundialito. Nem isso o Palmeiras tem, né? Mas até o Mundialito ele tem. Ele ganhou o Mundialito, com todo respeito, não foi, Zé? Jogou a Copa de 70, ganhou a Copa de 70, jogou a Copa de 70, Garbes. Jogou na Copa de 74, foi convocado em 78, mas não foi porque se lesionou antes, e em 77, salvo engano, ganhou o Mundialito, se eu não estou enganado. Carreira extraordinária, mas quando ele se despediu, no último jogo ele não jogou, me corrija se eu estiver errado, e a despedida foi no Parque Antártica, um jogo Corinthians e Palmeiras. O que aconteceu? Todo o estádio aplaudiu de pé o Zé Maria. Lateral do Corinthians, por mais de uma década. E todo o estádio, Corinthians e Palmeiras, presta a ele uma homenagem. Por quê? Porque trabalhou com dignidade por toda a vida, que é aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia. Exercício com dignidade do nosso ofício, honrar a missão. Como faz, por exemplo, o coronel Adilson Franco, comandante do CPI 8, que nos honra aqui com a sua presença, não é? Cumprimentar também o eminente tenente-coronel do Exército, Maurício Rogério Rodrigues Araújo, que representa o tenente-coronel, chefe da 6ª CSM, Marcelo de Camargo. Cumprimentar o doutor Alessandro de Carvalho, presidente da UAB de Bauru, 21ª subseção. Cumprimentar o Marco Pila, diretor do ITESP. Cumprimentar o Gustavo Sanches, do IPEM. Pedir licença para cumprimentar a Vera, o Valdir, o Wilsinho, né, o Wilson de Moraes Rosa Filho, e o Rodrigo, meu sobrinho, Vera, Valdir e o Wilson, meus irmãos, né? Valdir é meu irmão também afetivo. Quero aqui agradecer ao doutor Ismânio, o Cauê Macris, o Pedro Tobias, o doutor Arnaldo Rosepian e o nosso governador Geraldo Alckmin pela mensagem que gravaram. Segala, eu falarei rapidamente, não é? Agradecendo, como disse, mas fugindo das armadilhas que a emoção pode pegar, agradecendo você, meu estimado amigo, por essa iniciativa e a todos os vereadores pela honra que me concede. É uma honra ostentar o título de cidadão bauruense. O governador do Estado, Geraldo Alckmin, de fato, ontem falou, hoje pela manhã ele gravou esse vídeo, acho que hoje cedo, porque ele me ligou hoje cedo para dizer, olha, parabéns, boa viagem, vai com Deus, né? E ele falou, eu não consigo entender, que nós fomos para Ibiúna outro dia, inauguramos uma praça com o nome do meu pai, Tuca, lá em Ibiúna. Ele falou, nós fomos para Ibiúna outro dia, você falou que você era de Ibiúna.
Nós fomos para Lençóis Paulista outro dia, você falou que você é de Lençóis. Só que eu só ouço falar que você é de Bauru. Você está pior que político. Né? Pior que é verdade mesmo. Bem sabem os que comigo convivem que não sou exatamente adepto a eventos dessa natureza, seja porque me falta merecimento, seja porque sempre haverá outro a ser justamente homenageado em meu lugar. No entanto, tal como fiz em relação a Lençóis Paulista, onde me criei e também aceitei o título, de Bauru também, posso confessar, eu desejava ser, há muito tempo, considerado filho da terra. Afinal, foi aqui que vivi grande parte da minha adolescência e juventude, onde obtive a minha formação profissional e estabeleci vínculos afetivos definitivos. Mas compreendo que essa cerimônia, e merecida por mim, quer, na verdade, homenagear um agente público, um servidor público, que escolheu há mais de 30 anos o ofício público, o ofício do Ministério Público, e que hoje exerce as funções de secretário de Estado. E que teve a aventura de conviver com muitos dos senhores e das senhoras, de viver em Bauru e aqui conquistar o mais rico patrimônio cultural que conseguiu obter. Foi percorrendo a Batista de Carvalho, a Rodrigues Alves, a Duque de Caxias, não é? Que eu fui vivenciando o período mais rico e decisivo da minha vida pessoal e profissional. Sou do tempo que a FAFIL era das freiras ou das irmãs, a Faculdade de Engenharia era particular. O Noroeste perdia para o Corinthians, mas ganhava do Palmeiras, do São Paulo, do Santos. Na estação ferroviária eu embarquei para uma viagem inesquecível e que não se faz mais nos dias da atualidade. Eu saí da IT para o MP, dos bancos acadêmicos para os gabinetes do sistema de justiça, da convivência com os amigos para os embates profissionais. Foi aqui que aprendi a manejar a letra da lei com o intento de encontrar o direito e assim fazer justiça. E a honraria é ainda maior porque derivada de colegas e amigos como o estimado Segala, grande e exemplar homem público, vereador de nomeada e que honra o legado da instituição do Ministério Público nas cadeiras desta Casa de Leis que leva o nome de Ulisses Guimarães. É tamanha a honra e desmedido orgulho que ser cidadão de Bauru me torna, agora, mais responsável pelo exercício sério dos meus deveres. Tenho agora mais uma legião de concidadãos, os bauruenses, aos quais devo prestar contas. Uma legião de homens e de mulheres honrados, aos quais devo atender às expectativas de uma vida honesta e digna. Recebi por concessão e generosidade o título, mas a conservação, eu sei, dependerá sempre da minha reta conduta, da minha reta vida. Nasci em Ibiúna, cresci em Lençóis Paulista, estudei e vivi em Bauru, fui promotor no Vale do Ribeira, em Apiaí, em Sumaré, em Barueri, na capital, e agora eu sou bauruense. E Deus sabe o quanto sou grato por tudo quanto a vida já me concedeu nesta terra, e mais agora aqui e na companhia de cada uma das senhoras e dos senhores. Tenho ótimos amigos nesta cerimônia. Tenho colegas de Ministério Público, da magistratura, de vida profissional, grandes exemplos de vida pública, exemplos de vereadores, vereadoras, advogados, juízes, como disse, procuradores do Estado, colegas promotores de justiça da ativa e aposentados. Aprendi com os meus pais e meus familiares amados, como a Vera, o Valdir, o Wilcinho, o Rodrigo, que a vida nos impõe a diária contenção da vaidade. Vaidade é esse pecado capaz de dominar e afugentar a razão. A vaidade é esse pecado que nos faz pensar superiores em quase tudo, mas que nos faz sempre piores em tudo. Domesticar a vaidade diariamente, eis um exercício mental que não tem efeitos colaterais, nem para o corpo e nem para a alma. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, a ocasião, no entanto, nos impõe, perdoe-me, uma reflexão, ainda que muito breve, do instante em que nos é dado viver.
O Brasil passa por um momento difícil na sua história republicana e sofre o povo brasileiro. Venho de ter sido Procurador-Geral de Justiça, sou secretário de Estado, dediquei-me ao magistério, diga-se de passagem, durante quase 2 décadas, sob a batuta do Damásio de Jesus, que aqui todos bem conhecem, e sinto-me compelido e obrigado a uma reflexão sobre o momento histórico, e agora, então, falo na condição de concidadão bauruense. Essa não é a primeira e nem é a pior crise da história brasileira. Nada indica que não possa ser superada. Ela será suplantada como todos os outros momentos que foram vivenciados desde sempre. Vencemos nos anos 20, 30, sucessivas crises. Superamos a instabilidade dos anos 40, as terríveis mazelas da década de 60 e 70, de força e abuso, a inflação e o desemprego dos anos 80, e já resistimos até a 2 cassações de presidentes da República. O Brasil, por ter vocação para o sofrimento, possui também uma enorme vocação para a resistência. Mas a crise não é dos brasileiros, ela não é do Brasil. Ela não é das instituições ou mesmo da sociedade. A crise, perdoe-me, é de alguns políticos, empresários, homens e mulheres que compreenderam o espaço público como objeto de apropriação pessoal e, por isso, e em boa hora, estão sendo desvendados e punidos, todos ou quase todos. A crise é alimentada por aqueles que fizeram mau uso da função política. A crise não é da política, mas de alguns políticos, e nunca foi a crise do povo brasileiro. A crise não é germinada, alimentada, concebida na casa dos trabalhadores brasileiros. Ela não frequenta o domicílio de homens e mulheres de bem. Esses pagam a conta gerada pela ambição, pela vaidade dos homens e das mulheres, infelizmente desonestos. Mas a crise, volto a dizer, é daqueles que deixam o abandono à política para praticar o crime, para praticar o ilícito. Não é de toda a classe política, nem de todos os políticos. Para superar essa fase, todos devemos nos comprometer com a defesa do Estado democrático de direito, com a defesa intransigente da democracia representativa e participativa, com a defesa da política como forma de convivência e de pacificação. A ode que faço agora é em defesa da política, creiam. O pano de fundo e a razão de ser dessas constatações, de resto óbvias, são a indispensabilidade da política e a necessidade de urgentemente valorizarmos o espaço político, como, por exemplo, esta Casa de Leis. Não é a defesa da baixa, da pequena política, dos aproveitadores, dos especulatários, estelionatários, corruptos, mas da grande política, aquela que coloca a necessidade do próximo como missão e objetivo pessoal, que celebra a harmonia e busca, com diálogo e resultado, a convivência, a convergência. É a boa política que nos conduzirá ao novo patamar civilizatório, mais republicano e democrático. A boa política é o exercício de dar de si para o outro, renunciar em larga medida às suas predileções e aceitar que a opinião do outro pode ser ainda mais legítima e útil. Política é arte, não é ciência, não é exata. É paixão, é desejo, é ambição, é esperança e é fé. Somente pode ser exercida por homens e mulheres sérios, porque quando manejada por desonestos, deixa de ser política, passa a ser ilícito, passa a ser um exercício de traição ao povo. É assim em todos os campos profissionais. Condenemos o homem, nunca a arte, nunca a profissão, nunca a ciência, nunca o ofício. Condenemos os homens e não a política. E a superação exige também o exercício, portanto, pleno da boa, grande política, da política dos verdadeiros políticos. Não creio, permitam-me, que possa existir política sem política, ou
a política dos técnicos, dos administradores, a política da negativa da própria política. Não se faz política com a negação dela mesma. Isso nos conduz a uma hipocrisia. Política, como eu disse, é arte, é emoção, não é exata. Depende da sensibilidade, da percepção. Não frequenta cálculos matemáticos, não sai das pranchetas de bisturis, de equações exatas. O lucro que gera a política vem da necessidade coletiva aplacada, atendida. A política celebra a paz, define a construção de escolas, a pavimentação de ruas, de avenidas, a zeladoria da cidade, a segurança pública, a assistência social, exclusivamente na perspectiva de interferir na vida dos seus cidadãos, do próximo, para melhorar a qualidade de vida. A política é ação que melhora a vida do próximo. É essa política que nós temos que celebrar. Por isso, a minha evocação é a de que tenhamos todos coragem de desnudar o que se passa na atualidade. A crise é dos homens e mulheres que escolheram outra via, a via da ilegalidade. Não é crise da República, não é da democracia, e menos ainda, gerada e alimentada pelo nosso sofrido povo brasileiro. Quem nega a importância da política, acena para o autoritarismo, ou exerce poderes para alcançar e se equilibrar no poder eternamente. Caiu ou cairá, e já está preso à sua própria vaidade desmedida. Dito isto, e sei que devo encerrar, só me senti na obrigação de consignar, porque o momento da atualidade reclama que isso seja feito. Dito isto, permitam-me citar aqui uma frase que gosto, um trecho que gosto, de um poeta inglês, elisabetano, ainda no século XVI, e que bem coloca, minhas senhoras e meus senhores, a vida na perspectiva da sociedade. John Donne escreveu: nenhum homem é uma ilha completa em si mesmo. Todo homem é um pedaço do continente, uma parte da terra firme. Se um torrão de terra for levado pelo mar, a Europa fica menor, como se tivesse perdido um pedaço, o solar de um teu amigo ou teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque é na humanidade que me encontro envolvido. Por isso, nunca mandes indagar por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Somos todos, completo eu, um só. Somos todos uma só vida. E em muitos e em todos ao mesmo tempo, a nossa vida se constitui. Por isso que sempre que os sinos das igrejas das nossas paróquias, aqui da Catedral do Divino Espírito Santo, por exemplo, anunciarem, não perguntemos por quem os sinos dobram. Eles dobram por todos nós. Eu, acreditem, conservarei para sempre a homenagem que hoje aqui recebo com o coração emocionado. E tudo farei para honrar a todo dia, a todo instante, esse título que tanto me orgulha. Quero agradecer e dedicar à Vera, ao Wilsinho, ao Valdir, ao Rodrigo, essa honraria, porque eles também construíram a minha vida, junto com meu pai, minha mãe, todos os meus irmãos. Muito obrigado à Câmara Municipal de Bauru, que aprovou o decreto legislativo, honrando-me com esse título. Na pessoa do seu presidente, Alexandre Bussola, agradeço a todos os vereadores e vereadoras e peço a Deus que sejamos ainda mais felizes. Muito obrigado. Ao encerrarmos essa sessão solene de entrega do título de cidadão bauruense ao Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, externamos ao homenageado os mais sinceros cumprimentos pela justa e merecida homenagem. Vamos encerrar essa sessão aplaudindo o novo cidadão bauruense, Dr. Márcio Fernando Elias Rosa. Está encerrada a sessão.